Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar mais um episódio do Cantando a Fé, aquele bom e velho recado de sempre. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse episódio de hoje, nos ajude a alcançar mais pessoas. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o ato penitencial. Por que o ato penitencial tem tantas formas, tantas letras? Bom, o ato penitencial tem raízes na tradição judaico-cristã. Se a gente pegar os textos bíblicos do Antigo Testamento, a gente consegue identificar rituais de expiação e também de arrependimento. Nos textos bíblicos do Novo Testamento, a gente identifica os ensinamentos de Jesus sobre o arrependimento. E foi nisso que a igreja se baseou. As primeiras comunidades cristãs, o que é chamada de igreja primitiva, já utilizavam orações de arrependimento nas suas liturgias. Os anos foram passando, a igreja foi se estruturando e aí foi desenvolvido o ritual de penitência. Passando um pouco mais adiante no tempo, a gente tem introduzido na vida da igreja o confítel. E a gente não pode falar de ato penitencial sem falar do confítel. O termo confítel vem do latim e significa eu confesso. Por isso que eu disse que a gente não pode falar de ato penitencial sem falar do confítel. A origem do confítel está ali ligada desde os primeiros séculos do cristianismo, quando essa igreja primitiva buscava formas de expressar a sua contrição e o arrependimento. Então, ao longo dos anos, essa oração foi sendo desenvolvida e foi sendo adaptada até chegar na forma que a gente utiliza atualmente na igreja. Portanto, o confítel não foi extinto. Ele foi adaptado, foi simplificado, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, a história do confítel está intimamente ligada à evolução da própria igreja e também a essas mudanças nos ritos e também nas práticas religiosas que foram acontecendo ao longo dos séculos. O confítel, ele tem uma estrutura, essa estrutura é muito bem definida, que é uma estrutura composta por uma série de frases que vão expressar a confissão dos pecados e também o pedido de perdão. Geralmente, essa oração ela é recitada pelo padre e em seguida pelos fiéis. Já no início da oração, começa com a frase: confesso a Deus Todo-Poderoso. Então, ok, a gente entendeu um pouco sobre a história do confítel. E aí, a gente avança mais um pouco. Para chegar aonde? No Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu na igreja de 1962 até 1965. E o Concílio Vaticano II propôs uma renovação litúrgica. E dentro desta renovação litúrgica, teve a simplificação e a atualização do ato penitencial. E aí, em 1969, logo após o término do Concílio Vaticano II, a gente tem inserido na vida da igreja o rito de penitência, que é aí que a gente chega exatamente na forma como a gente reza e canta o ato penitencial nas nossas liturgias. O rito da penitência, ali de 1969, foi uma reforma muito significativa para a igreja, introduzida, como eu já disse, lá pelo Concílio Vaticano II. Para quê? Para atualizar a igreja, para melhor atender às necessidades dos fiéis. E aí também teve a simplificação. Qual que era o objetivo dessa simplificação? Reduzir a complexidade e o ritualismo que naquele momento eram excessivos. E aí eles buscaram, quando inseriram o rito de penitência na igreja, enfatizar a comunidade. Para quê? Para destacar a participação ativa dos fiéis. E aí, qual que é a principal mudança nesse rito de penitência? Justamente a simplificação do confítel. E aí se introduz o rito de penitência como parte integrante da missa. E aí como que a gente fica? Nós ficamos com 2 formulários para o confítel, o tradicional e o simplificado, que na maioria das vezes nós utilizamos este simplificado. E aí também foi inserido a inclusão da absolvição comunitária. Então, como é que ficou o rito, Rito de penitência, que é esse de 1969. Primeiro, a invocação ao Espírito Santo. Segundo, o conhecimento dos pecados, que é o confítel. O terceiro,
a absolvição comunitária e a quarta, a oração da absolvição. Qual que foi o impacto? A maior participação dos fiéis, a maior ênfase na misericórdia divina, a renovação espiritual. E aí também acabou promovendo o diálogo ecumênico, com que? A aproximação com as outras igrejas cristãs. Então aí a gente entende todo o caminho que foi traçado para a gente chegar aonde nós estamos hoje. E a gente precisa entender o quê? O ato penitencial, ele é um rito. Ou seja, ele tem uma estrutura própria e ele tem uma letra própria. E quem proporcionou isso pra gente? Concílio Vaticano II. O texto, ele deve conter uma das fórmulas previstas no Missal Romano. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem um guia pastoral. E neste guia pastoral diz pra gente o seguinte: o ato penitencial é um apresentar-se pequeno diante da grandeza de Deus, reconhecendo a sua misericórdia e a nossa indignidade. Portanto, o ato penitencial ele não deve ser confundido com o sacramento da penitência. Então, o canto penitencial ele não pode descrever os nossos pecados. Por exemplo, uma letra de ato penitencial que contenha: perdão, Senhor, porque eu fiz isso. Perdão, Senhor, porque eu fiz aquilo. Nós não podemos descrever os pecados no momento do ato penitencial. A gente descreve isso no momento do sacramento da penitência, ou seja, na hora da confissão. O ato penitencial, ele é um canto que ele é meditativo. Por quê? Os fiéis aclamam ao Senhor e também imploram a sua misericórdia. Gente, por mais bonita que a música seja, mesmo que ela fale de arrependimento e de perdão, se ela não está de acordo com as fórmulas previstas no Missal Romano, ela não deve ser cantada. E nós temos várias e várias letras que não atendem. Letras até do próprio Padre Zezinho, que é muito popular no meio de nós. Então a gente precisa ter atenção e cuidado com isso. Então, para saber se o ato penitencial ele é litúrgico, basta olhar se a letra é igual a uma das fórmulas. E aí a gente nem está falando de melodia, que aí fica a cargo ao gosto da equipe de música. Eu estou falando somente da fórmula, ou seja, da letra. Pode ser usado no refrão, deve ser usado. O Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Ou pode-se usar o Kyrie eleison, Christi eleison, não tem problema. Mas aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existem muitos atos que contêm o Kyrie eleison. Mas nas suas invocações não tem nada a ver. O texto nada atende às fórmulas para cada tempo litúrgico. Então tenham atenção, tenham cuidado com isso. Nós temos 3 fórmulas, 3 letras, por assim dizer, para simplificar, que podem ser usadas em todos os tempos litúrgicos. E nós temos também fórmulas específicas para cada tempo litúrgico, ou seja, fórmulas que só devem e podem ser usadas apenas no tempo litúrgico sugerido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse episódio em 2 partes. Eu vou deixar, nesse de hoje, as 3 fórmulas que a gente pode usar o ano todo. E no episódio da próxima semana, eu vou colocar as fórmulas com as melodias, que são mais conhecidas e que são mais fáceis para a gente pegar, de cada tempo litúrgico, do advento, da quaresma, para a gente também continuar esse nosso trabalho. Então, assim, as fórmulas que são próprias, que a gente pode usar para todo o ano litúrgico são a primeira fórmula do Missal Romano, que é o confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, ó o confítero aí, de forma simplificada. Podemos usar ele durante todo o ano. A segunda fórmula, que também é a segunda fórmula do Missal Romano, é aquela: tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E aí em seguida tem a absolvição sacerdotal e também tem o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós e por aí vai. E a terceira fórmula, que também é a terceira fórmula do Missal Romano, é uma que é muito conhecida por todos nós, que é o Senhor que vieste salvar os corações arrependidos. E aí eu vou focar até nessa, Senhor que vier salvar os corações arrependidos, que a gente tem muitas e muitas e muitas melodias em cima desta fórmula, que é a terceira fórmula do Missal Romano. A gente tem do Frei Fabretti, que é muito conhecida. A gente tem ela com o Kyrie eleison, que é da Jornada Mundial da Juventude. E por aí vai. Só para vocês conseguirem identificar a mesma fórmula, ou seja, a mesma letra, possuindo várias e várias melodias. Então nós temos opções.
Quando a gente fala assim, mas o canto é litúrgico, não significa, gente, que tem que ser aquela coisa penosa, aquela coisa mórbida. Não, a gente consegue estar dentro, né, cantando a liturgia, estando ali tudo dentro e expressar alegria. Mas a gente precisa fazer escolhas inteligentes. Então, pesquisem, estudem, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente se interessa, a gente vai compreendendo e aí a gente vai quebrando algumas barreiras. Na próxima semana eu volto com a parte 2 para falar do ato penitencial com as fórmulas próprias para cada tempo. Forte abraço, fiquem com Deus.